Bom dia, tarde, noite, madrugada, dependendo da hora que você estiver assistindo. Eu estou com o André Assi Barreto para falar sobre literatura, principalmente a importância da literatura e temas afins. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Seu nome é André Assi, mas o cara no cartório esqueceu o S do Assis? Como é que foi isso? Não, muito pelo contrário, é isso mesmo. E na verdade, eu mudei de nome. Agora em vez de dois S's, são dois E's, é Atti, né? Eu tive que corrigir porque eu estou obtendo cidadania italiana e aí eles exigem que os documentos estejam assim, fino da bola de correção. Mas aí, para eu mudar tudo, principalmente assim nesse lá, já escrevi um livro, no meu livro saiu o ACE, nas redes sociais todas. Não, deixa assim, o ACE fica artístico e o ACE fica nos docs. Mas nos dois casos não tem S no final. Entendi. Você é nascido e criado aí em São Paulo? Sim, nascido e criado aqui em São Paulistano. Paulo, tá, tranquilo. E como é que você começou, assim, a gente deve ser da mesma geração, eu perguntei isso até para a Cauane. A gente é mais ou menos da mesma geração e a gente tinha a opção de assistir He-Man, Tartaruga Ninja, um monte de coisa, e a televisão ela é muito mais dinâmica do que qualquer livro que você pensar. O que te fez olhar para né, como eu perguntei para ela, para um monte de letrinhas e achar isso legal? Tipo, vou sair, vou desligar a TV e vou ler um livro aqui porque é mais legal. Boa, ótima questão. Acho que isso é bem. Essa pergunta é bem interessante, porque hoje, até de fato, a nossa geração, a concorrência. Eu sou dos anos 90, né? A concorrência entre o livro concorria com o quê? Com a TV. E refletindo sobre isso hoje, né? Olhando retrospectivamente, eu falo, caramba, eu nasci no melhor momento possível. Porque se eu tivesse nascido depois, a concorrência ia ser com a TV, com os videogames ultra realistas, com o computador, com o celular, com o tablet, né? Quantas e quantas vezes a gente não vê aí criancinha pequena, assim, que domina tablet e tal. E aí, para você mostrar para essa criança que o livro pode ser interessante também, o livro que é parado, né? Uhum. Você também tem o touch, né, para virar a página, mas é mais modesto que o touch de um iPad, de um celular. É complicado, porque de fato é mais atrativo num certo sentido, né? Num certo sentido é mais atrativo. Então, no meu caso, enquanto pelo menos criança e ali pré-adolescente, eu fui ter um celular assim minimamente interessante com 15 anos de idade, ainda bem, né? Então o principal da minha formação foi fora desse contexto. Agora, então a concorrência era só com a TV, de fato, eu sempre, até hoje eu gosto um pouco de TV, é que está um pouco intragável a TV, né, por razões que escapam aqui a temática de hoje. Uhum. Mas eu ainda gosto de assistir um futebol, ainda até uma série e um filme que está cada vez mais assim pré-histórico, né? Você assistir séries ou filmes na TV, eu gosto daquela coisinha da pausa do comercial para você ir ao banheiro, para ir beber uma água, né? Claro, tudo bem, quando você está lá no streaming, você dá pausa e vai, mas não sei, acho que tem um charme diferente, mas não vejo tanto e não vejo a principal praga, que é o jornalismo, não vejo na TV. Agora, enquanto criança, eu tive, assim, o objeto livro me encantava um pouco. E aí, nesse sentido, é até uma fórmula meio não replicável, porque muita gente pode achar que o objeto livro é muito sem graça. É justamente o que você falou, né? Um monte de letra ali que você tem, muitas vezes, que se esforçar, né? Tem que ter a luz certa, etc, etc. Mas o objeto livro sempre foi muito atraente para mim, até que um dia eu cismei de pegar um livro que tinha em casa e ler. Aí eu gostei e tal, não era um livro muito apropriado para criança, né? Aí eu comecei a falar de livro em casa, né? Falar de livro. Não venho de uma família assim leitora, sempre foi incentivado isso, ler, estudar, mas quem tá, como é comum também, quanto mais a gente regride no tempo, né? A maioria das pessoas não era lá muito letrada, muito erudita, né? Uhum. Todo mundo tinha assim aquele nível básico, mas não era leitor.
Mas aí eu comecei a falar de livro, pedir livro. No aniversário eu queria livro de presente, no Natal eu queria livro de presente. Eu tenho um tio que é muito, muito leitor também. E aí isso chegou no ouvido dele, ele me presenteou com Harry Potter, me presenteou com O Senhor dos Anéis. E aí sim eu fui para uma literatura mais adequada para a idade, né, infanto-juvenil, adolescente ali, como essas. E aí disso em diante a coisa foi só se aprimorando, aumentando, ficando mais interessante. No ensino médio, aí eu descubro filosofia, eu falo, isso aqui é um negócio que eu quero estudar a sério. Aí eu vou, faço a faculdade, faço o mestrado, mas aí o horizonte de leitura aí já é um horizonte Já ampliou, né? Bem, bem amplo. Mas a minha história é um pouco essa, assim. E você, antes do seu tio, você tinha um contato com quadrinhos, alguma coisa assim? Tinha, mas não muito. Para mim não foi um grande, não foi isso, essa não foi a porta de entrada ou a ponte para mim. Eu já li alguma coisinha, tinha alguma coisinha na escola também, evidentemente, né, mas muito pouco. Uma outra coisa que eu acho que é relativamente interessante, quem é dessa, até os anos 90, a gente ainda pegou um mínimo de decência na escola. Hoje em dia é um crime, né? Porque você não pode, você só pode ensinar a criança a ler a partir dos 6 anos. Antes disso, ela tem que ir para a escola para brincar, para socializar, né? Mas ela não pode aprender letra, ela não pode aprender a ler, né? Então, apesar de não vir de um ambiente assim totalmente letrado, minha mãe tinha um caderninho lá que todo dia tinha que escrever, fazer lição, cartilha caminho. Eu tive a sorte de ainda fazer a cartilha caminho suave, né? Que ensinava lá a letrinha bonitinho, a caligrafia, etc. Então, isso eu acho que isso me salvou muito mais, né? Me ajudou a depois entrar mais a fundo no mundo da leitura e da literatura do que esse tipo de cenário, assim, que é muito, para muita gente, a porta de entrada é essa, né? Mas gerações posteriores, eu tenho notado isso, porque depois eu me tornei professor, é claro, então, por ano, em média, eu tenho aí eu tenho 400, 500 alunos por ano, então é uma amostragem bem considerável. E aí, às vezes, até tem a molecadinha que gosta de uma literatura infantil e depois passa para um infanto-juvenil ali, as séries, né, etc. Mas parece que o negócio não avança, entendeu? Muito pelo contrário, aquilo ali se torna o universo inteiro do imaginário da pessoa. Eu acredito que eu ainda tive um pouco de sorte, que para mim foi porta de entrada mesmo. Né? Eu comecei com isso e evoluí para outras coisas. Eu tenho percebido que o pessoal está meio que estacionando, né? Você começou com O Senhor dos Anéis, um dos que começou? Então, meu tio, se eu não me engano, ele me presenteou primeiro com Harry Potter, mas isso era quando Harry Potter, mas ainda assim, eu tive aquela coisa de esperar o próximo, né? De esperar a tradução, etc. Então eu devo ter lido uns 2, 3 primeiros, isso lá pelos idos de 1999, 98, 2000, e depois ele me presenteou com Hobbit e depois com Senhor dos Anéis. E aí depois eu fui caminhando por conta própria. Né? Sempre que eu juntava um dinheirinho, eu comprava alguma coisa. Sempre que tinha Natal, aniversário, eu pedia livro de presente. Minha avó também foi uma figura que não era leitora, era só alfabetizada, gostava de estudar, gostava que os netos estudassem. Mas eu pedia livro e ela sempre me presenteava com livro. E aí a coisa foi, né, aumentando a partir daí. Mas assim, Harry Potter e Senhor dos Anéis são grandes, são literatura, são legais, mas são grandes aventuras. Sim. O que fez você querer ler coisas que não são necessariamente aventuras, como um Dostoiévski da vida? O que te... eu vou ler o Dostoiévski aqui, vou ler o Crime e Castigo, por exemplo. O que te leva para isso? Então, no meu caso, realmente, essa literatura mais infanto-juvenil mesmo, ela serviu de porta de entrada. Conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo mais coisas, né? O horizonte foi se ampliando. Falei, legal, li isso aqui, muito bem, muito bom. Mas agora eu preciso. Agora aí você faz uma pesquisa, você entende. Mas peraí, qual é o próximo passo que eu dou? Né? Não foi exatamente esse o exercício que eu fiz conscientemente, né? Não, qual é o próximo? Mas foi meio que natural, meio que naturalmente. Bom, se eu estou entrando no mundo da leitura, então eu preciso partir para o próximo. É meio que aquilo que eu falei. A geração atual, ela vai até aí, mas estaciona. Pelo menos comigo, eu fui até aí e o negócio foi ampliar. Agora eu preciso ler coisas maiores,
mais difíceis, mais importantes. Nessa mesma época, uma experiência interessante, nessa mesma época que passou o Harry Potter, o Senhor dos Anéis pelas minhas mãos, passou, por exemplo, o Machado de Assis. Só que eu lembro que eu não consegui ler, naquele momento eu não consegui ler. Né? Eu lembro que caiu na minha mão um exemplar de Helena, do Machado de Assis. Uhum. Eu tentei ler, mas não consegui, porque obviamente eu tinha 10, 11, 12 anos. Mas aquilo... pega algumas ironias, né? Sim. Mas aquilo ficou ali, ficou ali no stand-by, entendeu? Falou, daqui a mais tarde, depois eu parto para essa. E aí, depois de um tempo, né? Aí você começa a pegar o negócio conceitual, né? Aí você começa a pegar o negócio conceitual do que é um gênero, dos gêneros literários, você começa a entender que existe uma literatura clássica, uma literatura universal, uma literatura superior, né? Para essa geração de agora, é meio dolorido quando você fala para ele assim, Harry Potter é legal, mas existem coisas 100 milhões de vezes maiores e melhores. Exato. Então, mas para mim foi meio que como a porta de entrada realmente foi uma porta de entrada onde eu entrei e caminhei salão adentro, né? Aí eu fui evoluindo para clássicos e tal. Embora eu não me consiga, eu procuro sempre me atualizar em termos de literatura, que eu acho muito importante, mas não me considero também a pessoa mais erudita do mundo em textos literários, mas procuro ler o máximo que eu consigo. O que você considera, assim, qual é a importância que você vê na literatura, especialmente nos dias de hoje? Excelente. Essa é uma pergunta muito ampla, dá para a gente puxar vários fios, e também é muito importante, assim, spoiler em 3 palavras, é muito importante, é muito importante para muita coisa, mas a gente vai deslindar isso, mas as pessoas perderam esse senso, né? Hoje em dia, o que eu percebo, e aí, mais uma vez, a experiência de professor é boa para isso, eu percebo que as pessoas elas entendem as artes, no geral, ouvir música, ler literatura, ler boa literatura, apreciar uma obra de arte plástica, etc. As pessoas veem isso como consumo, veem isso como entretenimento, veem isso como distração e veem isso como recreação, né? E até existe esses aspectos, eles não são totalmente ilegítimos, mas quando acontece aquele movimento que eu falei, né, de ampliação de horizonte, você consegue perceber que tem algo muito maior em jogo, né? Então, não vou assim, vou abrir um livro aqui, porque estou no aeroporto, esperando a hora do meu avião, vou me distrair aqui, lendo aqui, enquanto não chega a hora do meu embarque. Ou, vou colocar aqui um fone de ouvido, porque eu estou andando de ônibus aqui, vai demorar 1 hora, enquanto eu ando de ônibus aqui, eu me distraio ouvindo música. Isso não está errado, mas você não pode ficar preso nesse universo, achando que o universo da leitura, o universo da audição de música, o universo da apreciação da arte como um todo, se reduz a isso, né? Ali, nas artes, no geral, e aí daqui a pouco eu aprofundo para a literatura, eu afunilo para a literatura, mas nas artes em geral, existem questões humanas que estão em jogo ali. Verdades sobre o ser humano estão expressas em obras de arte, pelo menos nas boas, né? Pelo menos nas boas. Se for a obra da moda, do momento, do verão, né? Se for linha de produção artística, aí não, aí é lixo, né? Aí é porcaria. Mas se a gente pensar em isso que eu estou falando agora, seria aquilo que as pessoas chamam, às vezes sem saber também, de alta cultura, né? Então, produções de alta cultura, elas são assim, entre outros motivos, porque elas estão revelando verdades humanas ali, elas estão revelando verdades sobre os seres humanos, elas falam com todo mundo que for humano, né? E no geral as pessoas, eu percebo isso pelo menos, né? Elas perderam totalmente essa concepção. Aí quando a gente afunila para a literatura, né, é o mesmo problema. Então as pessoas têm essa visão de, vou ler aqui para me distrair, né? Por isso que as pessoas leem coisa ruim, né? Por isso que os americanos eles falam, né? Literatura de aeroporto, literatura que é aquele livro consumível. Você lê para se distrair, acabou, você até joga fora, se desfaz, sei lá, dá para alguém. Porque ali não tem valor nenhum, sei lá. Livros do Dan Brown, eu sempre uso os livros do Dan Brown como exemplo disso. São ruins? Olha, não são bons,
mas se prestam bem ao papel de literatura de aeroporto, muito bem. É uma historinha ali interessante, intrigante, tem alguns elementos históricos, alguns elementos culturais. A mensagem subjacente também não é muito boa, mas assim, para esse papel de distração ou de recreação, tô na praia, tô na rede, quero ler um livro aqui, se presta bem. Agora, e para falar verdades humanas, né? E para enriquecer, ampliar o seu imaginário. Outra expressão, além de alta cultura, uma expressão que está muito na moda é formação do imaginário. Eu falo isso que está na moda porque eu fico parcialmente feliz e parcialmente triste. As pessoas estão falando de alta cultura, estão falando de formação do imaginário, mas eu percebo que uma parte das pessoas que estão falando disso não sabe o que elas estão falando, né? Então eu acho meio chato, mas por exemplo, funilando e pensando na literatura, qual é o papel que se presta à boa literatura? Formação do imaginário, composição de vocabulário, boa redação. E até assim, estou citando aqui exemplos que vão até para esse caminho mais prático, né? Então, assim, quero falar melhor, quero ter um vocabulário com maior repertório. A leitura, ela é esse caminho também. Isso é baixo nível ainda, mas é uma coisa melhor do que falar, vou ler para me distrair. Inclusive, muita gente às vezes me pergunta, como é que eu faço para escrever bem? Como é que eu faço para... você tem que ler, né? Você tem que ler. Você pode estudar gramática com algum professor? Pode. Regras, né, de ortografia e gramática? Pode. Mas nada melhor do que você ler bons escritores, né? Quando você lê bons escritores ao longo de muito tempo, inevitavelmente você vai absorver algo do estilo, algo dos vocábulos, e aí você vai melhorando ao longo do tempo. Mas eu queria dar destaque para 2 aspectos, afunilando a literatura. Então, formação do imaginário, que é algo totalmente perdido, assim, totalmente perdido, e que a boa literatura se presta a fazer e faz isso bem. Ainda dentro disso, a questão da imaginação moral, né, praticar um exercício de imaginação moral é algo que a boa literatura também faz, que os contos de fada mais antigos faziam, se prestavam a fazer, né, e que era objeto de leitura, inclusive, das crianças, infantos juvenis, etc., né? Pais e mães liam para os filhos e as próprias crianças liam sozinhas, né, depois que aprendiam a ler. Aquilo ali não era mera distração. Aquilo ali queria trazer ensinamentos morais básicos, né, por meio do exercício, do excitamento, da excitação. As fábulas, né? Exato, da imaginação. Então, quando a gente fala de imaginação moral, é isso, né? Você vai trazer verdades morais por meio do exercício da ação da imaginação. Estou sendo aqui reducionista na explicação, mas é mais ou menos isso. Mas o aspecto, assim, o topo da montanha, a cereja do bolo, no que diz respeito à literatura, eu considero o seguinte: por que Dostoiévski é um clássico? Porque aquilo ali, independentemente de ter sido escrito por um russo, então veja, a cultura russa é razoavelmente distante da cultura brasileira, a cultura, o idioma. Não, Dostoiévski, sei lá, não devia nem saber que o Brasil existia nem na época dele. Mas quando a gente lê aquilo ali conversa com a gente. Aquilo ali nos toca. Nós conseguimos nos ver em alguns personagens, em algumas situações, em algumas histórias. E por que isso acontece? Por que isso é possível? Porque a literatura de excelência, né? A literatura que tiver dentro né? Então a gente pensa no conjunto que a gente chama de alta cultura, né? Vão entrar obras literárias nesse conjunto chamado alta cultura, obras literárias que façam isso, né? Obras literárias que proporcionem esse tipo de coisa, que representam situações, sentimentos, verdades humanas. Então a gente se vê naquilo, a gente se enxerga naquilo, e o próprio literato, e isso é uma característica do Dostoiévski, é uma característica do Thomas Mann, por exemplo. Eu leio muito o Eric Voegelin, né? E o Eric Voegelin falava, olha, o Thomas Mann foi um cara que anteviu o nazismo, né? Esse traço do literato, o literato ele consegue enxergar tão bem a alma humana, a natureza humana, que ele consegue até antever coisas. Ele é uma espécie de profeta. No fundo não é bem profecia, e não é bem antevisão, é visão, né? Mas a gente pode aprofundar isso. Ele já viveu várias vidas através da literatura.
Sim, exato. Muitas vezes ele já absorveu isso que outros fizeram, e agora ele, na condição de grande autor, de grande escritor, está fazendo isso, né? Então o Thomas Mann, olha, não é que o Thomas Mann falou, não, um cara chamado, não vai profecia tipo Mãe de Ná, né? Um cara chamado Adolf Hitler vai chegar ao poder. Não, não é nada disso, mas falou, olha, pelo que eu estou vendo aqui de deterioração cultural, deterioração da linguagem, vai dar merda. Vai dar merda. Dostoiévski, a mesma coisa, lá nos Demônios. Olha, o que eu tô farejando aqui, tô sentindo cheiro que vem coisa por aí que não é boa. Né? Então, assim, mas e por que o cara consegue fazer isso? Porque ele é o artista de verdade. Né? Eu tenho, até hoje eu acho que essa definição é minha, né? Mas eu costumo definir artista, o bom artista, né? Artista de verdade, não as porcarias que a gente tem por aí hoje. O artista, ele é o cara hipersensível, né? Então a gente, por exemplo, a gente olha ao redor aqui, o que eu tô vendo aqui? Eu não sou artista. O que eu tô vendo? Tô vendo minha mesa de madeira, tô vendo meu óculos aqui, tô vendo minha caneta, tô vendo isso. O artista, ele vai olhar para isso aqui, ele vai ver outra coisa. Ele vai ver outra coisa. Mesmo nesse cenário, o artista plástico, o poeta, o literato. E quando você... Claro, mas isso aqui ainda é uma trivialidade, que é o o mundo que está ao meu redor aqui. O artista, o bom artista que vai ser hipersensível, ele vai perceber verdades humanas que ele vai expressar imageticamente nas suas obras. E é por isso, inclusive, que ele consegue... Então, ele está vendo coisas que nós não temos sensibilidade para ver. Né? Então, por isso que eu falei que não é antevisão, na verdade é visão. A coisa já está lá. A barbárie, que antecipou o nazismo, o comunismo, por exemplo, ela já estava ali. É que nem todo mundo estava vendo. E esses caras muito bons viram e registraram por meio das suas obras, por exemplo. Então, assim, a literatura... E aí, para fechar, para eu não... Senão, que eu sou falastrão, a hora que você quiser... Não, para mim é melhor ainda. A hora que você quiser intervir aí, intervenha. Não, tranquilo. Intervenha à vontade. Mas para fechar, tem aquela frase que o Olavo cita muito do Hugo von Hofmannsthal, né? O pensador, o literato também austríaco, que ele falava: nada está na política sem antes estar na literatura. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito, muito nisso mesmo. Porque li outros pensadores falando a mesma coisa e falei, cara, né, fui lá, leu Dostoiévski, leu Eric Fögling, leu Thomas Mann e falei, caramba, não é que nós temos essa vantagem retrospectiva, né? A gente pode ler a obra do cara e consultar um livro de história e falar, caramba, não é verdade? Não é que o cara viu e descreveu ali, de certa forma, antecipadamente e acertou? Então a literatura, ela é assim, ela é essencial por causa disso, né? Por causa disso, porque ela amplia seu horizonte, forma seu imaginário, te ensina verdades humanas e expressa em linguagem imagética as verdades da natureza humana. E aí, se a gente traz isso para o contexto brasileiro, né? Claro que existem bons autores por aí, né? Poucos, mas existem. Mas assim, a situação brasileira é muito trágica, né? Se a pessoa compartilha disso que eu expus aqui, e ela vai falar, bom, legal, entendi, gostei, concordei, vou analisar o Brasil com essas categorias. É muito complicado, né? Muito complicado. Então, ou seja, é urgente que as pessoas saibam isso, lembrem disso, recuperem isso. Como é que você passa isso para os seus alunos? Seus alunos devem ser jovens, né? Adolescentes, galera como eu que adoram videogame e tal. E aí você fala, pô, olha, a literatura é importante por isso, dá um tempo aí no Mortal Kombat, vamos ler um Dostoiévski, como é que... deve ser um trabalho hercúleo, né? Infelizmente, assim, eu consigo chegar nesse nível de conversa só com alunos muito específicos, assim, desses 500 que eu falei que eu tenho por ano, é um, tá? Um por ano que eu consigo chegar nesse nível de conversa. Os demais, assim, é um problema, aí a gente entra numa seara educacional e pedagógica importante e interessante, que é o seguinte, por exemplo, eu trabalho com ensino médio, né? Eu não trabalho com níveis abaixo, fundamental, etc. E aí, quando o cara chega para mim, o cara já está praticamente estragado, né? Não tem muito o que eu fazer.
Se não chega para mim um aluno que, por conta própria, conseguiu se desviar da burrice, ou que tem uma família muito presente, muito ativa, que valoriza isso e que desviou o cara desse caminho também, o cara chega no ensino médio, e tem pesquisa atrás de pesquisa mostrando isso, né? O cara sai do 3º ano do ensino médio, por exemplo, ele é analfabeto funcional e ele não sabe quanto é 6 vezes 7, entendeu? E aí, ou seja, começar a pensar em falar da importância de ler um Dostoiévski, um Shakespeare, sei lá o quê, não dá, porque esse cara tinha que ser alfabetizado ainda. E aí não é nem culpa dele, entendeu? Porque disseram para ele que ele pode ter um diploma de ensino médio, disseram para ele que ele estava alfabetizado, e mesmo medíocre assim, disseram para ele que estava tudo bem. Então, não dá nem para culpar ele individualmente e totalmente. Ele foi enganado, né? Então é muito difícil. É uma conversa assim restrita, muito seleta, que quando eu detecto assim, ó, esse cara aqui dá para evoluir. Isso acontece, tá? Para não ficar parecendo totalmente pessimista, eu consigo pescar alguns casos assim de tempos em tempos, mas é a exceção da exceção da exceção, é muito raro, e o que é muito triste, né? Porque esse sujeito provavelmente vai passar a vida inteira privado de ter acesso a essas verdades, essas coisas que são assim, interessantíssimas para qualquer ser humano que se perceba como um humano, tá interessado nisso. Então, num certo sentido, ele fica a vida toda privado disso, né? É bastante lamentável, assim. Como é que teve alguma obra de literatura que você olhou e falou, cara, isso aqui mexeu comigo, isso aqui mexeu com meus valores, com a minha visão de mundo? Cara, que coisa fantástica. Eu vou até mudar algumas coisas por conta desse livro. Olha, existem alguns candidatos, mas eu acho que o mais adequado para colocar como exemplo e como resposta dessa pergunta é até um caso, é uma história minha com o livro interessante, além da história do livro em si, que é a morte de Ivan Ilitch do Tolstói. É a terceira pessoa que fala desse livro aqui. Mas foi interessante porque assim, eu li esse livro num passado distante, e depois eu reli ele há uns 3 anos atrás, mais ou menos, uns 3, 4 anos atrás, porque me pediram para dar uma aula. Eu tenho uma pessoa aqui em São Paulo que tem um cursinho para adolescentes, mas para adolescentes interessados assim, em aprender mesmo, né? Porque cursinho pré-vestibular e tal. Tem um cursinho, queria que você desse uma aula. Você pode dar uma aula sobre a morte de Ivan Ilitch Tolstói? Posso, já li, lembrava alguma coisa. Mas aí, evidentemente, para dar aula, para produzir um material de aula, eu fui ler de novo, né? Fui ler de novo, dei uma pesquisada, tem tradução nova, não tem? Enfim, que pé a coisa tá. Comprei o livro, comprei outra edição, li, produzi um material gráfico lá, um slide para aula. Mas, e enquanto isso, a cabeça matutando aqui. E aí, o que acontece? Eu li de novo, depois de refletir sobre aquela questão do livro por outros caminhos, depois de ter feito filosofia, depois de ter lido Jordan Peterson, né, e o Viktor Frankl, depois de ter lido esses caras que falam demais sobre a questão do sentido da vida, né, o significado, o sentido da vida. Então, assim, e também no sentido, na medida do possível, né, isso não é 100% possível, pelo menos não para mim, mas até rever algumas atitudes, algumas posturas, né, falar, olha, eu não quero terminar desse jeito, né? Eu acho até que uma das mensagens desse livro é que o Tolstói diz para os seus leitores, olha, a porta ainda está aberta para você sair dessa, né? Até vale a pena contar um pouquinho da história, só para justificar a escolha, né, bem rapidamente, né? Então, o Ivan Ilitch é um cara que levava uma vida mediana comum, né, uma vida normal, era um funcionário público, tranquilo, queria subir, galgar degraus na sua carreira, tal, beleza. Aí ele, né, até como parte desse pacote de subir na vida, ele precisa se casar, né, então ele vai lá, se casa, ok.
Aí ele começa a ter toda uma vidinha burguesa normal, né? Ele compra uma casa nova. Quando o casamento dele entra numa certa crise, ele compra uma casa nova, ele vai lá com a mulher dele, escolher a decoração, aí fala, olha, e aí tem uns momentos muito interessantes, né? Que ele fala assim, olha, a gente precisa colocar uma. Tô recontando aqui, né? A gente precisa colocar uma cortina preta, assim, ó, porque quando a gente receber a visita tem que ficar impressionada, né? Com a nossa cortina, com o nosso móvel. Então, assim, um negócio bem comezinho mesmo, bem tipo bem, assim, preocupação superficial, né? Sem preocupações com nada elevado da vida. Essas eram as preocupações. E aí, justamente no momento em que isso está acontecendo, o Ivan Ilitch cai da escada, né? Enfim, acontece alguma coisa com ele, ele bate uma parte do corpo, aquilo dói nele, e a partir dali ele passa a ser afligido por uma doença desconhecida. E a coisa vai no livro... a coisa vai evoluindo, vai em muitos médicos, né? Fica doente, agoniza por um tempo, e quando ele está já perto do fim, ele começa a refletir sobre o que foi a vida dele. Fala, caramba, eu me dediquei a minha vida, a minha carreira, a ter um casamentinho aqui bonito para mostrar para os outros, eu escolhi os móveis legais para minha casa, minha filha está casando, e eu estou estorvando, né? Porque é legal, tem um paralelo muito interessante entre a morte de Ivan Ilitch e Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que são 2 livros que são abertos com a morte. Então, assim, eu até fico à vontade para falar do livro, porque não é spoiler. O spoiler já está no título, o cara morreu. E o primeiro capítulo do livro é no enterro do sujeito, e passa, esse primeiro capítulo é muito interessante, porque ele passa bem o sentimento da coisa. Olha, o Ivan Ilitch morreu, os amigos dele estão indo lá cumprir tabela no velório dele, os caras estão lá e não queria estar lá. Um deles até fala, ó, deixa eu fingir aqui que eu rezei, deixa eu falar com a viúva, e eu quero ir pro jogo de cartas com os meus outros amigos, né? A viúva também está preocupada com a questão de pensão, ó, o que a gente pode fazer para a pensão ser um pouco melhor, etc. E meio que o sentimento geral ali era, bom, o Ivan Ilitch morreu, né? É chato, pô, não é legal, né? Ah, dane-se também, morreu antes ele do que eu, deixa eu ir pro meu jogo de cartas, deixa eu ir ver se a pensão pode ser mais gorda, e dane-se, paciência, segue o jogo, segue o barco. Então, o Tolstói, quando ele, pelo menos na minha leitura, na minha interpretação, e quando ele faz isso, ele está convidando todos os seus leitores a pensarem. E isso está totalmente de acordo com o que eu falei antes, né? Porque, assim, essa é uma questão que se coloca para todos. Todo ser humano pelo menos que pare para refletir, vai acabar passando por essa questão. Ou vai passar por ela a partir da leitura do Tolstói. Então ele deixa a porta aberta, faça uma pausa, veja o que você está fazendo da sua vida e veja se vale a pena. Veja se quando você chegar, né, se coloque na situação do Ivan Ilitch, né? Você está diagnosticado com uma doença, você vai morrer daqui 2 meses, 2 semanas, que seja. Quando você olhar para trás, o que você vê vai ser bom ou vai ser ruim? Vai te deixar desesperado, né? Você vai estar arrependido? Caramba, eu vivi aqui, mas tudo que eu fiz, à luz disso, à luz da morte aqui, e a morte vai se impor diante de todos, à luz da morte é nada, é pinga, né? Então eu tentei também, a partir dessa leitura, fazer esse exercício mais prático, e quando a gente lê um pouco do que vem depois, em termos literários e filosóficos, o que vem depois, cronologicamente mesmo, de Tolstói, a gente vê que o Tolstói é meio que o último que deixa a porta aberta. Então, olha, existe ainda a possibilidade de você corrigir isso. Porque aí depois, no século seguinte, por exemplo, vem os pensadores pessimistas, os existencialistas, então vem o Albert Camus, que eu gosto bastante também. Só que aí no Camus, a porta já está fechada, meu amigo. A existência é um absurdo, né? É o pessimismo total. Não tem porta. Né? Não é nem que a porta está aberta ou está fechada. Não há porta. Né? Você tem o Camus, você tem que o Sartre é uma outra coisa, né? Mas dá para citar também. Você tem o Cioran, né? Que é o romeno. Então, como eu disse, filosoficamente e literariamente, né? A coisa muda de figura.
só dentro disso ainda, mas se eu tivesse que citar uma, você não perguntou, mas eu vou falar, uma segunda, que eu acho que tem bastante relação com essa, e que de tempos em tempos eu releio, e outra característica importante quando a gente fala de leitura e de literatura. E por isso que literatura de aeroporto, etc., não, assim, tem o seu papel, mas não é legal. Dificilmente você vai ler um livro de literatura de aeroporto e você vai se sentir incomodado, né? Você vai sentir uma coisa em você. Então, beleza, nem todo, você não precisa ler sempre com esse objetivo. Você pode sim querer ler para se distrair. O importante é que você não leia só livros dessa natureza. Mas então, quando eu li A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói, você sente aquele incômodo, que provavelmente o próprio autor sentiu também. E um outro livro que vai numa linha parecida, que talvez eu citasse como segundo lugar, para mim, né, dentro desse, é O Processo, do Kafka, que eu acho que é muito parecido, né? A mesma ambientação burguesa, a mesma ambientação jurídica, aí tem alguns elementos a mais, como a barbárie, né? Porque muitos também dizem que o Kafka, de certa maneira, vivendo ali no mundo germânico e sendo ele judeu, ele antecipou também um pouco do que estava por vir logo à sua frente. Mas, assim, são livros que eu leio e me causa desconforto. Até é um livro inadequado, se você pensar em ler esse tipo de livro no aeroporto, tomando o exemplo ao pé da letra, é o tipo de livro que você não deve ler mesmo no aeroporto. Não é legal você ir viajar de avião com aquela... É uma inquietação metafísica. Se você entender bem a obra, né, ela causa uma inquietação metafísica, ela mexe com você, ela te muda. Você não é mais o mesmo depois que você lê. Boa literatura normalmente causa isso também. Há bastante tempo, eu li vários divulgadores científicos, né? Essa literatura, que também é uma literatura de aeroporto, né? Que também tem muito pouco de ciência, de fato, mas que eu, num momento determinado da minha vida, eu li muito. E tinha uma coisa que falavam, que era assim, ó, você não consegue ler este cara, esse divulgador científico X, sem se sentir um gênio, porque você lê e entende tudo. Na época, eu achei isso demais. Falei, caramba, ó, o cara se expressa com tanta clareza, né? Escreve tão bem, fala sobre assuntos científicos, e eu, que sou um burrão, entendo tudo. Na época, eu achei que isso era uma virtude. Hoje eu vejo que isso é uma droga. Boa leitura. Veja, você até pode ler esse tipo de coisa também, divulgação científica, por exemplo. Pode ler, né? Pode ler. Mas, assim, você tem que sair de uma leitura, pelo menos se ela for boa de fato, você vai ter que sair incomodado, inquieto, pensativo, reflexivo, ou até sem compreender que às vezes as pessoas elas têm esse baque de ler e não compreender. Mas ler e não compreender não é ruim, necessariamente. É um convite para você, bom, de repente você precisa melhorar um pouco, tal. Você lê de novo. Não, agora eu quero ler de novo e vou entender. Vou usar o dicionário, vou pesquisar resenhas, etc, etc. Eu acho, então, que a leitura ela tem que ter esse papel. Não, se eu pego um livro, leio, né? Então tô aqui, já sabia tudo, entendi tudo, então não precisava ter lido, perdi tempo lendo isso aqui. Se eu já sabia, se eu já tinha esse conhecimento, ou se foi fácil demais, não foi bom. Você tem que sair incomodado mesmo das leituras. Já teve alguma situação da sua vida que você escapou ou que você previu porque você já viveu aquilo numa obra literária? Já aconteceu isso? Puxa, agora você me pegou. Nunca refleti muito a fundo sobre isso. Provavelmente sim, mas não sei se eu vou conseguir verbalizar a situação aqui. Mas, assim, se não aconteceu, sem dúvida nenhuma, esse é o tipo de coisa que deve acontecer também, né? Tem isso respondendo meio a meio a pergunta, isso me lembra um pouco o livro do crítico literário Gregory Wolfe, onde ele fala, o livro é A Beleza Salvará o Mundo, né? Que, metaforicamente falando, é uma maneira de dizer a boa arte salvará o mundo, né?
a boa produção de cultura. Então, e quando fala salvará o mundo, salvará você também, salvará a sua alma. Então, assim, se não acontecer, a situação concreta, eu teria Você não lembra. teria que refletir bem. Mas se não acontecer, eu espero que aconteça, porque essa é a ideia. Essa é a ideia. A beleza, quanto valor universal, né, ela tá aí para isso. Assim como o bem, assim como a verdade, ela tá aí para te salvar, né? Salvar a alma, etc. Então, se não aconteceu, deveria acontecer. É um bom critério aí é um crivo para as leituras já feitas, né? Essa é a ideia mesmo, né? Essa é a ideia mesmo. Aquilo ali conter tipos humanos e situações humanas universais a ponto de um anônimo total, como eu, como qualquer um de nós aqui, conseguir enxergar em alguma situação da própria vida e se aproveitar disso, né? Corrigir, fazer o que é certo, porque você já viu aquilo em alguma produção literária. Eu estava falando com o Luciano, ele diz que às vezes ele está lendo um livro e ele identifica no livro pessoas do dia a dia dele, amigos, colegas. Isso acontece muito com você? Você vê um personagem e fala, esse aqui é o Anselmo, esse aqui é o Luciano. Rola muito disso com você? Olha, muito. Eu diria que não, mas acontece sim. No próprio A Morte de Ivan Illich, inclusive, né, nas obras todas que eu citei, né? Ia dar até para citar mais algumas. Por exemplo, quem nunca. Ali no começo da Morte de Ivan Illich, a viúva está preocupada com a herança, né? E assim, parece uma trivialidade qualquer, mas quem nunca vivenciou isso também em família, né? Uma situação de morte. Situação de morte que tem os urubus preocupados brigando já. Faz um inventário, eu quero. Isso aqui é meu, isso aqui é meu. Né? Então, já revelando também um pouco, né, o sentimento de certos humanos, pelo menos, é um pouco esse. Quando a gente olha, por exemplo, para o processo do Kafka, né? Os sujeitos que vão ali buscá-lo, né, intimá-lo para o processo desconhecido, que nunca sabe exatamente o que ele está sendo acusado, eles falam, eu estou cumprindo ordens. Não, mas por que você está aqui? Eu estou sendo acusado de quê? Olha, eu não estou... o meu posto aqui, o meu posto funcional não me permite dizer, nem eu sei do que você está sendo acusado. Eu só estou cumprindo as ordens que me deram de levar você. Então a gente pode até olhar isso no âmbito da política nacional, mas também quem não conhece aquela pessoa que assim, não, eu faço o que me mandam. Se mandar subir e chupar cana, eu assobio e chupo cana. Né? Sempre vai ter o pau mandado, o idiota útil, essa figura sempre vai existir. Uma outra obra do Kafka, que eu também gosto bastante, que é a Metamorfose, e essa provavelmente é a mais conhecida de todas dele, que é a Metamorfose. Eu tenho um outro trecho também muito incômodo para mim, que é o seguinte: é um momento em que a pessoa, eu me fugiu o nome agora do personagem, mas ai caramba, tá na ponta da língua, o personagem que vira inseto, é Hamza. Bom, enfim, o personagem principal da Metamorfose, ele vira lá um inseto, né, acorda como um inseto, e aí o patrão dele vai até a casa dele para descobrir o que aconteceu, por que ele não foi trabalhar, né? E aí, isso é uma coisa que me incomodou demais na leitura, que é o seguinte: ele, em vez de ele estar assim, desesperado porque virou um inseto, né? Eu estaria, claro que essa não é a ideia, mas pensando que isso acontecesse com você, pronto, mano. Eu quero que meu patrão se exploda. Eu quero saber por que eu virei um inseto. Como é que eu reverto isso? Se é que dá para reverter. Não, mas a preocupação dele ali é o Gregor Samsa. É Samsa, né? O sujeito que vira inseto na Metamorfose. A preocupação dele é que o patrão não o veja naquela condição. Não, eu não posso deixar que meu patrão me veja aqui como inseto.
Então, ou seja, mas o que ele está querendo dizer também, né? Ele está querendo dizer, olha, maior com a autoimagem do que com a essência do que ele é. Sim, e isso muito característico da sociedade burguesa, né, da vida burguesa. Eu vejo em todos esses caras uma crítica muito contundente ao modo burguês de viver. E veja, uma crítica, quando a gente fala, infelizmente, essa é uma daquelas palavras meio contaminadas, né? Quem critica burguês é esquerdista, é marxista, e na verdade não é isso. Tem vários autores e escritores que não são de esquerda que criticam também esse modo burguês de vida. No fundo, o homem massa, né, do Ortega y Gasset, é também o burguês, né? O burguês é o homem massa, né? Mas enfim, essa é uma outra discussão. Uma outra obra que é muito boa e que também caminha nessa direção é o Madame Bovary, né, do Flaubert, bem essa coisa da... É que aí já é mais escancarado mesmo que o Flaubert estava fazendo uma crítica à sociedade burguesa francesa, né, as dondocas e aqueles sonhos malucos e etc. Mas essa literatura é muito atraente para mim. Eu gosto bastante dessa literatura. E também é possível fazer essa ponte. Você pode fazer a ponte dos personagens como um arquétipo, né, para pegar a ideia do Jung e do Jordan Peterson, né, que é o tipo original, né? Então, o funcionário público que só obedece ordens, o pequeno burguês, né, o classe média, que só se preocupa com as aparências. Dá para a gente fazer uma leitura dessas obras a partir desses conceitos, e aí dá para você fazer essa ponte geral, a burguesia, assim, e também exemplos singulares do dia a dia, né? Quem não conhece pessoas assim também, né? Então, isso também é um sinal, né? Talvez um dia eu escreva sobre isso, né? Porque se fala tanto de alta cultura, e me chateia muito que as pessoas erradas estejam usando esses conceitos, porque aí vira motivo de galhofa, né? Lá vem o cara da alta cultura, né? O cara não sabe nem falar direito e quer falar de alta cultura. E aí quem faz essa crítica tem razão mesmo. Então, um bom critério para se avaliar, se você não conseguir fazer isso, lê um livro. E você não conseguiu fazer esse exercício que a gente fez aqui agora, então você consegue extrair um arquétipo humano do personagem ou da situação descrita naquele livro? Sim ou não? Se não, provável que aquilo ali não seja grande coisa. Tô sendo generalista aqui, não tem como não ser. Mas eu acho que seria um critério. Você consegue aplicar aquilo ali a você mesmo ou a indivíduos singulares nesse exercício? Se sim, bom. Sinal que tá... Porque o autor com certeza não conhecia você ou não conhecia os exemplos singulares que você é capaz de elencar. Mas se você conseguiu fazer esse encaixe, é um ótimo sinal, né, um indício de que ele acertou o alvo. O alvo é acertar tipos humanos. E ele acertou se você estiver conseguindo fazer isso. Então é sinal que é uma boa obra. Então eu acho que é um exercício, entre tantos aí para se avaliar um bom livro. Tem algum personagem que você olha e fala, puxa, eu queria ser como esse cara, ele foi... Sim, esse cara foi tão brilhante, tão sensacional, que eu gostaria de ter sido como ele. Olha só, bom, deixa eu ver aqui. Eu queria dar um exemplo, mas dentro desse universo, o exemplo já me veio na cabeça, mas eu queria dar pelo menos, porque assim, e ele se encaixa bem, mas não 100% bem, que eu diria que é Sócrates, né? Sócrates e no fundo, o Sócrates que a gente conhece é um personagem literário do Platão, né? Uhum. Então, ou seja, é uma persona construída pelo Platão. Talvez o Sócrates, de fato, fosse muito daquilo, mas não fosse tudo daquilo. Então, seria assim, o Sócrates, pelo seu... Ele vivia o que pregava, ele vivia o que pregava, vivia pelo que pregava, morreu pelos seus princípios, levava a sério o que fazia, né? Sabia que a filosofia só está no caminho certo se ela servir como guia para a sua vida prática, né? Então, se a filosofia não te ajuda a ter uma vida prática melhor, então não está bom. Então, aí, se a gente analisa
a filosofia depois, as ideologias, né, as fórmulas de mundo e tal, aquelas coisas meio abstratas demais, aquelas elucubrações, tudo isso é pó à luz desse critério do Sócrates, né? Então eu sempre me espelho assim na medida, claro, guardadas as devidas proporções e todas as, né, quem sou eu na fila do pão, né? Mas assim, é um espelho, é um norte para mim. Agora eu queria dar um exemplo também, eu não sei se eu vou conseguir. Eu queria dar um exemplo mais da literatura, mais tipo literatura mesmo, porque as obras do Platão, elas são literatura, até são, né? O Jorge Luiz Borges considerava as obras do Platão como peças de teatro, né? E muitos outros também iam para um raciocínio parecido. Agora eu queria trazer para algo, mas eu não, putz, é muito difícil, muito difícil. Ai, caramba. Sabe quem que? Olha, assim, é o que eu teria que refletir por um longo período de tempo para responder, talvez plenamente. Mas um bom personagem que me atraiu bastante, eu comprei recentemente, e que é o Padre Brown do Chesterton. Eu estou lendo as histórias dele, são muito boas. Porque, inclusive, tem uma história muito interessante. O Antônio Gramsci tem uma resenha das histórias do Padre Brown. Ele compara o Padre Brown com o Sherlock Holmes. Ele fala, olha, e é muito genial essa resenha do Gramsci, porque ele pega, não usando essas palavras, evidentemente, mas ele meio que pega o arquétipo do Sherlock Holmes e o arquétipo do Padre Brown, compara os dois e fala, o Padre Brown é muito melhor. Mas por que eu diria que eu me identificaria com esse personagem? Porque o Padre Brown, e obviamente que ele faz isso porque ele é um personagem do Chesterton, ele junta o Sherlock Holmes é a racionalidade fria, é a pura racionalidade fria, né? A lógica pura. O Padre Brown é a racionalidade e o bom senso, né? O conhecimento que ele tem, ele pega o bom senso que ele próprio possui e o bom senso da comunidade, né? Na verdade, bom senso nem é uma tradução perfeita, que é o famoso common sense inglês, né? Que é um negócio muito peculiar ali. Mas a gente pode traduzir como bom senso. Então ele pega o bom senso dele, o bom senso da comunidade, ele conhece ali os frequentadores da sua paróquia, e ele junta isso com essa capacidade racional, investigativa, etc. E aí a junção dessas duas coisas tornam ele um personagem muito singular e muito interessante. Então, eu digo que também seria Ele cometeu todos esses crimes já no coração dele, né? Sim. Padre Brown. Sim. De tanto ouvir confissão, não tem muita novidade para ele. Exato. No fundo, a literatura dele é essa, né? A formação do imaginário dele vem também aí das confissões que ele ouve. Mas o que me aproxima é essa junção entre bom senso e racionalidade. Eu acho que isso também é um espelho legal para mim, algo que eu tento manter no meu horizonte. Bacana. E no mundo de hoje, como é que, né, um mundo assim... A gente cresceu praticamente no mundo de esquerda, os meus professores eram muito voltados para a esquerda, e aí você, de repente, conhece o Olavo. Como é que você conheceu o Olavo? Como é que você chegou, olhou para o teu professor e falou, não, cara, o que você está falando aí está tudo errado? Como é que foi essa experiência para você? Isso de olhar para os meus professores e falar que está tudo... Isso eu nunca tive exatamente. No ensino médio eu tive algumas discordâncias com professores, assim e tal, mas claro que eu era, tipo, meu conhecimento era muito pequeno na época. Eu era bom aluno e tal, eu era muito pequeno comparado ao que eu tenho hoje. Obviamente que eu li mais, estudei mais, então eu conheço muito mais hoje do que eu conhecia na época. Então, esse confronto eu nunca tive. Agora, a minha história de conhecer o Olavo, ela é muito interessante porque ela começa com o lugar onde todo mundo começa, né? Eu ouvi, mas isso já há muito tempo atrás, né? É interessante para quem for meio novato, para ver que nada disso é novo. Então, lá pelos idos de 2006,
2008, 2009, eu ouvi falar de um tal de Olavo de Carvalho. E naquela época, a rede social que bombava mesmo era o Orkut. Né? Era o Orkut. E aí eu fui para a comunidade. Tinha 2 ou 3 comunidades, né? Tinha Olavo de Carvalho, que era a favor, e que o próprio Olavo chegou a participar. Participou Olavo, participou Rodrigo Constantino dessa comunidade. E tinha a Olavo de Carvalho nos odeia. Eu lembro dessa. Era a esquerdalha bem rastaquera. E tinha o Olavo de Carvalho do B. E aí eu fui, deixa eu ver quem que é esse tal desse Olavo. Politicamente, eu já tinha uma simpatia pelas ideias dele, que muitos críticos do Olavo vão por esse caminho, né? Não, quando ele começa a falar de filosofia, não é bom. Mas falando de política, ele até acerta e tal. Eu tinha um pouco dessa postura. Mas, no geral, também, meu Deus, lá vem o astrólogo, né? Lá vem o filósofo sem diploma. Então, meu contato inicial com o Olavo foi esse. Porém, uma vez que eu conheci, eu nunca mais parei de acompanhar. Mesmo que fosse para ficar nesse nível rasteiro de crítica, eu comecei a acompanhar. E aí o horizonte, tal como eu falei lá no começo sobre a leitura, né, em geral, aí o horizonte foi se ampliando. Aí eu comecei a ler alguns caras que esse tal de Olavo recomendava. Aí comecei a ler mais o próprio Olavo. Eu lembro que eu comprei o Jardim das Aflições numa promoção de Natal, antes do Natal, né? Dia 10 de dezembro, assim. Aí chegou, eu li aquilo loucamente. Eu falei, caramba, aqui tem algo... Aí eu já devia ter 19, 20 anos, por aí. Aqui tem algo diferente, né? Essa é uma sensação que muitas pessoas que leem o Olavo têm, né? Quando elas têm, se ela tiver um contato franco com o Olavo, a não ser que se ela tiver com um contato, deixa eu ler o guru do Bolsonaro. Não, se ler desse jeito aí é bosta. Mas se a pessoa ler de fato com boa vontade e com boas intenções, assim, com vontade de entender o que está colocado ali, dificilmente ela sai também dessa leitura igual ela entrou, porque você está diante ali de um pensador orgânico, vivo, com um pensamento próprio, né, com elementos, que escreve muito bem. Gosto muito da redação do Olavo. Eu também gosto. Né? E aí você lê outras coisas, né? Aí você se depara, você sente que você está diante de alguma coisa diferente, né? Isso aqui foge ao normal do que eu li até agora. Eu posso estar discordando, né? Muitos outros críticos do Olavo também falam, eu não vou muito com... O pessoal que fica presinho na caixinha ideológica, né? Não gosto muito da política, das opiniões políticas dele, mas ele escreve bem e tal. Avalia ele pelo Twitter. Sim. Facebook. Isso, principalmente esse pessoal que conheceu o Olavo a partir do governo Bolsonaro, né? A coisa do guru do Bolsonaro, blá, blá, blá. Num certo sentido, isso é até interessante. Eu já sinto muita saudade do Orkut por si só, né? Eu também. E quando eu penso nisso, eu sinto mais saudade ainda. Eu falo, olha, como era boa essa época, né? O Olavo e o olavismo e a olavosfera era aquela coisinha ali de poucos, né? Uhum. E não tinha os babacas, né? Sempre tem, mas nem se compara ao que tem agora, né? O que tem agora é, né, astronômico. Uma Olavo de Carvalho nos odeia, hoje teria zilhões de membros aí, por causa da relevância que o Olavo ganhou, infelizmente por causa dessa questãozinha ideológica, política, de Twitter, de Facebook, blá, 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 que é uma pena, né? Mas assim, mas explicando aí essa relação, aí eu comecei a ler o Olavo, comecei a ler os autores que o Olavo recomenda, e depois, assim, eu me considero um leitor bem cuidadoso do Eric Fögling, e quem me apresentou o Eric Fögling foi o Olavo. Eu poderia ter conhecido o Eric Fögling por outros meios? Poderia. Mas eu não foi assim, eu conheci por meio do Olavo. Então,
Eu tenho essa gratidão a ele eterna, né? Sempre serei grato, porque provavelmente eu estaria em outro caminho sem essas leituras, até que aí a coisa evolui, e aí a gente se torna aluno, se torna leitor constante, se torna apreciador. Eu fiz um podcast com ele já, né? Ele já compartilhou uma coisa ou outra que eu fiz também, e assim vai. Hoje, putz, Olavo é alguém aí que eu tenho uma consideração gigantesca. Eu fico me perguntando uma pergunta muito simples. Por que ninguém chama o Olavo de escritor? Ele escreveu o livro, a pessoa fala, é guru do Bolsonaro, é astrólogo, é não sei o quê. O cara tem uma penca de livro, eu nunca vi ninguém chamar o cara de escritor, isso não entra na minha cabeça. Realmente, é que o pessoal está muito preso na chave ideológica, né? Então, infelizmente, até mesmo por isso, não querem sequer admitir, né, que esse cara é um escritor, né? Querem colocar ele em qualquer categoria abaixo, né? Então, exato. Escritor é uma categoria muito elevada para renderem para um cara que está em outro polo ideológico que não é o da esquerda, né? Cara, mas aí é que tá. Um tempo atrás, muitos anos atrás, teve um debate sobre literatura com Bruna Surfistinha. E eu não estou zoando você, eu não estou fazendo nenhuma brincadeira. Teve um debate de literatura com Bruna Surfistinha. Ela é escritora e o Olavo não, eu não entendo isso. Para você ver, né? É muito complicado para mim. É bem bizarro mesmo. Mas aí que tá, né? Eu ia dizer o seguinte: quem rema contra a maré é uma coisa, quem rema a favor é outra. Mas eu acho que a Bruna Surfistinha nem rema, né? Exato. Ela não rema para lado nenhum. É só. Mas talvez justamente por isso, né? Nem fede nem cheira. Então pode fazer parte do clube. Agora, um cara que rema contra, e muito bem, e muito contra, esse não, né? Esse tem que ser eu acho, até uma outra coisa interessante, eu acho até que é uma desumanização, é uma forma de desumanizar a figura do Olavo, né? Então, quando você rende categorias aí abaixo de qualquer coisa, você está indiretamente dizendo, nem ser humano esse cara é, porque ele discorda de mim politicamente. Eu acho que nos tempos que a gente está vivendo estão muito assim. Como é que você diria para os pais hoje, acho que você não tem filhos, né? Não tem. Como é que você diria para os pais hoje para incentivar os filhos a ler a literatura? Como é que você faz? O que você diria para um pai? Cara, mostra para o teu filho o livro, mostra o valor da literatura para o teu filho. Como seria para um pai fazer isso? Ou uma mãe fazer isso? Olha, eu acho que tem alguns caminhos que devem ser seguidos paralelamente. Eu acho que ler na frente dos seus... Assim, não ler, não fica assistindo o papai ler, aí não é isso. Mas assim, que seus filhos vejam que você tem o hábito da leitura. Isso eu acho que é essencial. Tenha livros em casa, evidentemente, né? Ter alguns livros, não precisa ser que nem eu, que tem não precisa ter uma biblioteca pessoal, necessariamente. Porque às vezes a pessoa não quer ou não pode. Tenha alguns livros em casa, leia na frente dos seus filhos, leia com os seus filhos, né? Mesmo que seja... E aí vai, conforme a idade, né? Qual livro? Depende da idade. Mas se for pequenininho... Mas desde pequeno, já lendo alguma coisa, aqueles livrinhos mais divertidos, mais coloridos, e depois você vai avançando. Leia com o seu filho. E aí depois, né, quando já a criança... Eu não vou dizer aqui qual idade, porque eu não sou um especialista nisso, mas isso é fácil de consultar boas pessoas. A partir de uma certa idade, aí você introduz a literatura imaginativa, né, introduz os contos de fada, as fábulas, né, as histórias, as boas histórias imaginativas, os contos do Anderson, por exemplo. Eu acho aquilo ali sensacional para crianças, né? Aquilo ali é maravilhoso e se presta a esse papel de criar e exercitar uma imaginação moral.
Então, aí conforme a criança for crescendo, né, um pouco você lê junto, um pouco você deixa ler com as próprias pernas, sozinha, né, e aí depois você conversa e tal. Eu acho que, assim, não existe fórmula 100% eficaz, já fechada, já pronta, mas eu acho que esse é um caminho que é o que as pessoas faziam antigamente, né? Antigamente as pessoas faziam isso, as pessoas eram leitoras, os filhos cresciam num ambiente leitor e letrado, lia-se para os filhos, com os filhos, e depois o processo vai transcorrendo com as suas etapas normais, né? Aí você vai ampliando o horizonte, ampliando o tipo de leitura, né? E assim sucessiva. Aí quando for adolescente, aí você já dá para já colocar clássicos, né? Já dá para colocar clássicos. E espera, e assim, se esse processo der certo, transcorrer naturalmente, transcorrer normalmente, você formou um leitor, né? Você formou uma pessoa que será leitora. Se a escola não estragar, ou se a universidade não estragar, o pai tem que estar ali presente. Esse é o caminho normal, natural. Né? Se não derem o livro da Bruna Surfistinha para sua filha ler quando ela tiver 13 anos. Ou Cristiane F. Deixa eu uma última pergunta aqui. Você escreveu sobre o Jordan Peterson. O que te motivou a escrever sobre o Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos? Qual é a importância que você vê no Jordan Peterson para hoje, para qualquer geração, qualquer pessoa? Você tem até uma série lá no Teatro das Ideias, eu acho, sobre ele. Por que você considera o Jordan Peterson tão importante a ponto de virar um projeto pessoal? Ótimo, excelente. E inclusive um projeto pessoal que me inaugura no universo de autor, né? Então, pro bem ou pro mal, este terá sido o primeiro livro que eu escrevi aí, o primeiro livro de minha autoria. Eu até escrevi um negócio anterior, mas acabou não. A publicação vai acontecer, mas vai acontecer depois, evidentemente, porque esse livro sobre o Jordan Peterson já foi publicado. Eu acho, inclusive, interessante a nossa conversa agora no final, porque uma parte da resposta é tudo que a gente conversou um pouco. Porque o Jordan Peterson é o cara que vai falar sobre. Ele não é o tema central dele, evidentemente, mas ele fala sobre a educação dos filhos também. E isso é uma parcela razoável ali que ele explora. O Jordan Peterson é um influenciado pelo Jung, e aí é um influenciado pelo Jung, um influenciado pelo Joseph Campbell, e influenciado por esses caras que colocaram uma importância muito grande nos símbolos evocados por histórias. Né? No caso deles, um pouco mais focadas nos mitos, né, das civilizações mundo afora, mas é uma chave de preocupação muito próxima, muito parecida com a da literatura. Né? Por que é interessante se debruçar sobre o mito mesopotâmico X? Olha, porque ali está expresso também alguma verdade humana que foi representada dessa maneira simbólica para que todos ou a maioria compreendesse. E se a gente der uma olhada naquilo, prestar atenção naquilo, pode ser interessante para nós. Então, isso é muito o movimento intelectual do Jordan Peterson. Mas, assim, mas isso não responde a pergunta isso responde a pergunta do porquê ele é interessante, mas não responde a pergunta do porquê ele é importante para nós. E por que ele foi importante para mim a ponto de virar um projeto pessoal. Exatamente. Aí, a resposta eu acho que boa parte da exposição pública. O George, sabe, assim, eu vou dar uma resposta curta primeiro, depois a resposta longa. A resposta para essa pergunta o Jordan Peterson é o Olavo de Carvalho com diploma, para quem está preocupado com isso, né? Não é o meu caso, mas para quem tiver, o Jordan Peterson 15, 20 anos depois, o Olavo de Carvalho, que fala inglês, que tem diploma, que é um acadêmico e que denuncia os mesmos problemas. Que problemas são esses? O politicamente correto, a esquerda predominando nas universidades,
as falhas intelectuais do pós-modernismo, estão atacando a masculinidade, né? Então, o homem está sendo, o homem masculino, né? Não o ser humano, o homem está sendo vilipendiado por todos os cantos, e isso já está criando prejuízo para meninos nas escolas, né? Meninos nas escolas já performam pior do que as meninas, porque homem é tudo estuprador em potencial, racista em potencial, se for homem branco. Uhum. Então, e o Jordan Peterson é o cara que a gota d'água aconteceu na vida dele, ele pegou literalmente um megafone, foi para o meio da universidade, e começou a falar contra o politicamente correto e contra a ideologia de gênero. Então eu falei, ou seja, a resposta é, o Jordan Peterson é o cara que concentra, e quando eu digo isso, eu não estou falando que ele é perfeito, maravilhoso, eu tenho as minhas ressalvas e os meus poréns e as minhas vírgulas, mas não é esse o momento de colocá-las. Mas assim, ele é o pacote completo de intelectual público que explicita as pautas de guerra cultural de conservadores com mais alcance, com mais qualidade, com mais amplitude que surgiu nos últimos tempos, né? Ainda que, por exemplo, eu falei isso mais há um tempo atrás, agora eu tenho falado menos. Mas para a gente que acompanha o Olavo, o que o Jordan Peterson diz de novo? É muito pouco. Muito pouco. O pós-modernismo é uma bizarrice intelectual. Já li no Olavo. Relativismo é intelectualmente falho. Já li no Olavo. Politicamente correto é ruim. Já li no Olavo. A esquerda domina a academia. Já li no Olavo. Né? O que o Olavo chama de marxismo cultural, sei lá, embora o próprio Olavo já tenha dito que essa expressão ela é ruim, né? Não é boa, o Jordan Peterson chama de neomarxismo pós-moderno. É a mesma coisa. Então, assim, mas a questão é um cara que está falando em inglês, que conseguiu um alcance global e que conseguiu, nesse pacote, ele ainda conseguiu mais. Ele conseguiu ajudar pessoas. Porque, claro que, num certo sentido, o Olavo também, mas não por objetivo, né? O objetivo do Olavo é mais de denúncia e de ensinar, né? Como um filósofo que ensina, ele está mostrando problemas filosóficos que existem e está denunciando. Agora, não tem essa pegada de falar, olha, faça isso, isso, além disso tudo, faça isso, isso e isso, que a sua vida vai melhorar um pouco, né? Que você vai corrigir alguns problemas da sua vida pessoal. Você vai voltar a falar com seu pai, vai voltar a falar com a sua mãe, vai ter uma rotina na sua vida e vai se tornar uma pessoa mais organizada, etc, etc. Então, por causa disso, desse pacotão, né, completo, que eu achei... E aí, depois que eu me dei conta de tudo isso, eu consumi todo o material do Jordan Peterson, né? Maratonei aí vídeos e vídeos internet afora do Jordan Peterson. Todos os livros. Os livros, que nem é tão difícil, porque não são muitos, né? Era até pouquinho tempo atrás eram só 2, era o Maps of Meaning e o primeiro 12 regras, agora há pouco tempo saiu, há 4, 5 meses, saiu o segundo 12 regras. E aí eu falei, olha, por que não condensar isso tudo num livro? E eu até fiquei muito feliz com as leituras críticas do meu livro, né? Inclusive o texto de contracapa, que foi o Francisco Scorsin que escreveu, ele fala isso, ele fala, olha, ele fala que eu consegui resumir, sintetizar a coisa toda em um livro de 112 páginas. Claro que a coisa toda é não literalmente, né? Mas assim, eu expliquei, eu levantei a bola para o leitor do Peterson cortar, né? Ler os livros do próprio Peterson e cortar. Pode parecer à primeira vista uma coisa desnecessária. Por que não ler logo o Peterson? Né? Por que vai ler o meu livro em vez de ler o Peterson direto? Olha, depende. Primeiro que você pode fazer isso. Você pode ler primeiro o Peterson e depois o meu livro. Evidentemente que eu tento
ir um pouco além do... Falar, a influência do Peterson é essa. Se você quiser dar alguns passos adiante, leia isso e aquilo, né? Olha, eu peguei toda essa discussão que o Jordan Peterson faz sobre os mitos. Eu nunca vi ele fazer sobre o mito da caverna do Platão. Então tem um capítulo do meu livro que eu explico o mito da caverna do Platão e faço uma leitura do mito a partir dos conceitos de ordem e caos. Então, ou seja, tem material novo, tudo é, evidentemente, visando explicar e fazer que se compreenda melhor o próprio Jordan Peterson. Seria legal ler o seu livro primeiro e depois os dele? Então, aí, isso eu diria assim, sim e não, né? Porque sim e não é uma ótima resposta, né? Se quiser, se a pessoa se sente insegura, porque, por exemplo, isso inclusive também dialoga com coisas que a gente falou agora há pouco. O livro do Peterson, 12 Regras para a Vida, é um livro de literatura de aeroporto, não no sentido de que é para ler e jogar fora, mas no sentido de que é uma literatura assim de consumo, né? Você consumir, entendi, vou aplicar isso e aquilo e beleza, fim de papo. No mundo desenvolvido, a premissa pressuposta é de que as pessoas vão ler isso e entender, porque é uma literatura dessa natureza, mais fácil, teoricamente. Mas diversas pessoas, inclusive pessoas que eu considero inteligentes, leram o Peterson e falaram, olha, eu tive alguma dificuldade, eu não consegui ler tão bem assim, tá, aí eu falei, ok, mas tudo bem. Na verdade, eu queria falar, olha, se você teve dificuldade, é melhor você rever algumas coisas aí, porque se você teve dificuldade com isso, alguma coisa não está funcionando direito. Então, mas assim, para quem se sentir inseguro, né? Olha, não sei, acho que pode ler antes. Pode ler. Eu acho assim, não há prejuízo nenhum, nem em ler antes, porque obviamente eu não esgoto os temas e as opções. E também não há prejuízo alguém ler depois. Porque aí porque originalmente o livro, ele tem a estrutura do curso que eu dei sobre Jordan Peterson, que se chamava o quê? A filosofia por trás de Jordan Peterson. Então, o livro tem também um pouco de investigação do que vem antes do Peterson e o que pode vir para o leitor depois, né? Então, depois que você leu o Peterson, e aí, qual é o próximo? Caso a pessoa queira se aprofundar, caso ela queira dar um próximo passo, eu acho que o livro se presta a esse papel também. Olha, pode ler um Viktor Frankl, você pode ler um Michel Eliade, você pode tentar se aprofundar nessa questão das simbologias, etc, etc. Se você quiser fazer isso, o caminho está dado aqui, eu te ajudei, eu dou o caminho das pedras aqui para você. Então, antes ou depois, são possibilidades, vai depender aí do que a pessoa está sentindo. Felizmente, eu acho que isso está acontecendo, eu estou muito feliz com isso, porque os algoritmos da Amazon estão dizendo que... Estão acima do que você esperava? Estão acima do que... a gente já deve ter vendido 500 exemplares. Eu não sei se as pessoas acham 500 muito ou pouco, mas 500 é muito. Não é porque o cara tá falando isso porque ele tá querendo se gabar. Não, 500 exemplares para um cara anônimo, que nem eu. Quem sou eu, né? Mais uma vez, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila da lagosta, né? Eu não sou ninguém. Então, 500 exemplares para alguém nessas condições é muito legal. E pelos algoritmos da Amazon, as pessoas estão comprando o meu livro e o novo livro do Peterson. Outras 12 regras para a vida, além da ordem. Então, está surtindo esse efeito, né? Que era exatamente o efeito que eu queria. Que as pessoas lessem antes ou depois, mas relacionassem. Exatamente. Pô, cara, muito legal. Obrigado mesmo pela paciência, pelo tempo aí. Valeu de verdade pela aula, pela entrevista, por tudo. E eu estou querendo montar que o canal seja uma coisa assim bem voltada à literatura, né? Nichar sobre a importância da literatura para as pessoas, porque eu vejo que falta na vida das pessoas, né? Uma coisa que me chamou a atenção, uma vez eu fui na casa de um amigo meu, o quarto dele não tinha abajur. Eu fiquei pensando, esse cara não lê antes de dormir. Uhum. O que veio na minha cabeça. Então,
Eu espero que eu veja mais quartos com abajures ao longo da vida, né, que a gente consiga trazer isso, né, esse hábito da leitura para todo mundo. E falar com uma pessoa como você, para mim, é demais. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Faço votos aí de que o canal e o projeto prosperem e dê muito certo aí. Parabéns pela iniciativa, né? Acho que sempre... A gente sempre, assim, não sei se você compartilha desse sentimento, mas é um sentimento que eu compartilho. Por isso que eu falei agora há pouco que 500 exemplares pode parecer pouco, sei lá, se você comparar com o Paulo Coelho, é pouco. Mas, assim, se você atingir um, né, e conseguir mostrar algo valoroso e útil e bom para um, já está valendo. Né? E é óbvio que a gente vai atingir mais do que um, mas se fosse só um mesmo, literalmente só um, já seria bom. Então espero que prospere, espero que ter contribuído, espero que seja útil aí para os ouvintes e espectadores. E estamos aí, estamos à disposição. Obrigado. E depois eu vou cobrar minha cópia com dedicatória do livro que eu vou querer. Opa, pode deixar. Valeu? Valeu. Tudo de bom aí, irmão. Vou encerrar a gravação aqui. Tudo de bom. Tá ótimo. Para você também, Anselmo. Obrigado. Nada.